Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. Tema: como vencer os vícios e compulsões. Hoje nós vamos ver como enfrentar a realidade dos vícios e dos atos compulsivos. Para entendermos isso, nós temos que ter na consciência que nós vivemos uma situação muito alarmante. Por quê? Porque quando nós olhamos para a sociedade, vemos como está a sociedade e vemos como vivem as pessoas que têm adicção ou pessoas que têm compulsão, como vive a sua família, nós entendemos que a situação é alarmante. Então, são imensuráveis as perdas provocadas pelo vício em todos os segmentos da sociedade. Estatísticas revelam a diminuição dos padrões de dignidade humana por conta dos vícios e dependência de toda a sorte. Ou seja, estas estatísticas revelam como que está a vida daquele que tem vícios, a vida daquele que tem compulsão, como está a sua família e a degradação e a dignidade do ser humano, tanto psicológico como espiritual e social. Então, o adicto e compulsivo, eles caminham para a destruição da própria vida e da vida de seus semelhantes. Produzem em si mesmos e familiares lesões físicas, emocionais e espirituais, desalento, tristeza, desânimo e desesperança. Ou seja, tudo que circula em volta de uma pessoa que é adicta e que é compulsiva é autodestrutivo e também destrutivo a todos que estão ao seu redor. E nós precisamos ter essa consciência dessa situação alarmante que vive o adicto e o compulsivo. Porém, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus se importa conosco, tanto com a família quanto a pessoa que sofre de adicção ou da compulsividade. Em Lucas capítulo 19, verso 10 e João 15, 26, mostra justamente isso, que Deus pagou um alto preço nos enviando seu Filho para salvar o perdido e o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada, no dia a dia. Então, nós vemos que em Lucas 19, verso 10 diz, Jesus ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para tratar, para restaurar a vida de todo aquele que vive no pecado, a se libertar dessa escravidão do pecado. E João 15, 26, ele diz, quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Dará testemunho de quem? De Jesus Cristo, do Filho de Deus, que veio para buscar e salvar o perdido. Então, nós vamos ver que o papel do Espírito Santo é convencer o homem, convencer o mundo do pecado. João capítulo 16, de 8 a 11, diz justamente isso. Quando ele vier, quem? O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, ou seja, ele vive no pecado e precisa do arrependimento. Da justiça, se ele não se arrepender e pedir perdão, ele não vai alcançar a salvação, a vida eterna e muito menos ir para o céu. E do juízo, se ele não vai para o céu, ele está condenado. E o mundo jaz no maligno. Então, em João capítulo 8, 34 e 36, diz o texto, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O papel de Cristo Jesus é libertar o escravo do pecado. Quem é o escravo do pecado? Somos nós. Quem é escravo não fica dentro da casa do Pai. Mas aquele que é liberto do pecado, esse sim é filho. E se ele é filho, ele está dentro da casa do Pai, mediante o lavar regenerador do Filho de Deus, de Jesus Cristo. O seu sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. Regenerar o homem. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus ele veio regenerar a vida do homem. Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, justamente esse regenerar do velho homem, do novo homem, do velho homem. Então, 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Efésios diz que, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, a mortificação do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em Cristo Jesus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, porque Cristo é a verdade. Então, esse mortificar do velho homem é o nascer do novo homem em Cristo Jesus. E assim, ele vai nos libertar de todo vício e de toda compulsividade. Quarto, dar ao homem domínio próprio. Ou seja, o vício é aquele que domina o homem. A compulsividade é aquela que domina o homem. Por quê? Porque ele não tem domínio próprio. Ele não tem palavra. Ele não tem desejo a não ser para o vício ou para a compulsividade. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele vem para dar domínio próprio. 2 Timóteo 1, 5 e 7, Gálatas 5, 22 e 23 fala isso. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, domínio próprio. E Gálatas 5, 22 e 23, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É desta forma que nós vamos controlar a adicção ou o vício ou a compulsividade, por meio do Espírito Santo, que nos dará domínio próprio. E por último, desenvolver no homem o caráter de Cristo. Ou seja, em Romanos capítulo 8, verso 29 e Gálatas 2, 20, vai mostrar para nós justamente isso. Que ele desenvolve no homem o caráter de Cristo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ela seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a imagem de Cristo Jesus vai estar cravada no coração do homem, na mente do homem e no agir do homem. E Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo ele diz que já não é eu quem vivo, já não somos nós quem vive, mas Cristo vive em mim. E o Evangelho de João fala que convém que ele cresça e que eu diminua. Desta forma, ele vai desenvolver em nós o caráter de Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, é o caráter de Cristo Jesus, que tem que ser implementado em nossa vida. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? Que nós vivemos uma situação alarmante, Deus se importa conosco, e Ele aplica em nós o convencer do pecado por meio do Espírito Santo, o regenerar do homem por meio do sacrifício de Cristo Jesus, dar ao homem domínio próprio
e ele satisfaz o vazio existencial do homem. Como? Ele preenche o nosso coração. Como? Por meio do Espírito Santo. E desenvolver no homem o caráter de Cristo. Como que ele desenvolve o caráter de Cristo? Por meio do Espírito Santo. Então, quando ele conversa com a mulher samaritana e fala para a samaritana: quem beber da água que eu der, jamais terá sede, ele está dizendo justamente isso, que ele vai satisfazer o vazio no coração do homem. E esse homem vai estar preenchido com o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, nos sustente, nos fortaleça a cada momento. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo. Derrama sobre nós a tua paz, o teu amor, o teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos ser convencidos do pecado, buscar o arrependimento, o perdão e sermos justificados mediante o sangue de Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, preenche o vazio que está no coração do homem, porque só o Senhor pode encher, ó Pai. Assim como o Senhor preencheu o vazio do coração da mulher samaritana, o Senhor pode preencher o nosso vazio também. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça nos basta. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.